Oi, sejam bem-vindos ao Bossa Brasil Notícias de hoje. Lembre-se de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal caso ainda não o seja e nos dê o seu feedback nos comentários. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Bossa Brasil Notícias de hoje, que iremos comentar sobre as principais notícias da cena política nacional nesse início de semana, nesta segunda-feira. Iremos falar sobre a visita do Conselheiro de Segurança americano ao Brasil, ao ao que estão especulando. Oficialmente, ele veio para negociar a tecnologia 5G. Porém, nos bastidores, nós temos outras informações a mais. Também iremos falar sobre a medida provisória lançada aos deputados, que foi entregue aos deputados para o novo Bolsa Família, o novo que será o outro nome, que na proposta tem um novo valor e uma ampliação no número de beneficiários. Além dessas notícias, muitas outras. Vamos lá. E se você gostar do nosso trabalho, já curte, compartilha e se inscreva no nosso canal, assina, ativa o sininho para que sempre que a gente postar um novo vídeo, você possa ficar bem informado, tá bom? Então vamos lá. Então, Bolsonaro entrega a medida provisória do Auxílio Brasil, que será o nome do novo Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta segunda-feira, dia 9, ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, uma medida provisória que cria o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Ainda não foram especificados o valor e o número de beneficiários que deve aumentar. Hoje, o valor médio distribuído a 14 milhões de beneficiários é de R$ 192. Esse valor é o valor médio dado para os 192, para os 14 milhões de pessoas, de beneficiários do atual Bolsa Família, sendo que o governo pretende aumentar tanto o valor a ser pago, o valor médio a ser pago, como também o número de beneficiários. O presidente da República já disse que o benefício deve ser aumentado no mínimo no valor de 50%. Então, essa medida provisória foi uma resposta à saída do governo. Essa MP foi uma resposta rápida do governo para atenuar as perdas das famílias mais vulneráveis e promover a recuperação econômica do país em função do fim do auxílio emergencial de 2021 e também um dos desafios da situação da pandemia. Uma preocupação que se tem é com os precatórios. Bolsonaro também entregou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, sobre o pagamento dos precatórios, que, na verdade, o que seriam os precatórios? São dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça para abrir espaço no orçamento, certo? Então, são dívidas que o governo tem e que já foram autorizadas pela Justiça para o pagamento. Então, o governo Bolsonaro entregou essa PEC, que o que diz essa PEC? É uma negociação, um esticamento do prazo, que muitos jornalistas falam até de um calote, né, na verdade, para que consiga, em meio porque aumentou bastante o valor, como a gente pode ver aqui, o valor saiu de 54 bilhões, essa dívida saiu do valor de 54,7 bilhões de reais para 90 bilhões. Então, o ministro Paulo Guedes, juntamente com sua equipe, quer uma margem ali para ele conseguir pagar com mais flexibilidade e assim até gerar uma folga, digamos assim, para conseguir pagar esse novo Bolsa Família, tá certo?
Então, Bolsonaro receberá, olha, essa é uma notícia bem polêmica. Bolsonaro receberá evento com blindados e armamentos de guerra no Planalto. É isso mesmo. Já tem deixado os esquerdistas irados, porque com esse atrito que está tendo entre o STF, não é? Essa insegurança jurídica entre o STF e o nosso presidente, muitos têm, como é que eu posso dizer, insinuado a questão de de um possível golpe, um alto golpe. Como é que o Bolsonaro vai dar um golpe, né, um golpe militar nele mesmo? Mas tem indícios que os militares possam sim, de alguma forma, tentar frear todas essas obscenidades do nosso querido STF. Então vamos ver o que significa esse evento. Então o presidente Jair Bolsonaro vai participar amanhã, nessa terça-feira, dia 10 de agosto, de um desfile do comboio com veículos blindados, armamentos e outros meios da Força de Fuzileiros da Esquadra. A tropa partiu do Rio de Janeiro, passará pela capital federal e irá ao campo de instrução de Formosa, em Goiás. A Operação Formosa é o maior treinamento militar da Marinha no Planalto. Existe desde 1988. Porém, esta vai ser a primeira vez que haverá um desfile em frente ao Palácio. Participa, além do presidente, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Então, isso que está deixando todos com uma pulga atrás da orelha, porque esse treinamento militar já é feito anualmente, até aí tudo ok. O que está se estranhando é ser feito esse desfile, digamos assim, em frente ao Palácio. E o mais curioso que vai ser no mesmo dia que vai ser levado a plenário novamente a questão do voto impresso auditável, da PEC do voto impresso auditável. Então vamos ver se isso é uma forma de pressionar os deputados para tentar aprovar essa PEC. Então, no efetivo da operação, estão mais de 2.500 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea. No comboio, mais de 150 diferentes veículos, entre aeronaves, carros blindados e anfíbios de artilharia e lançadores de mísseis de foguetes. Bolsonaro, por outro lado, admite que a Câmara deve rejeitar a PEC do voto impresso. Há especulações, né? Uma parte da mídia diz que ele já está contando com essa possível derrota, pelo menos nesse momento. Outros dizem que não, que ele vai continuar batendo até conseguir aprovar. Então, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que a PEC do voto impresso deverá ser derrotada pelo plenário da Câmara dos Deputados nos próximos dias. Em entrevista nesta segunda-feira à Rádio Brado de Salvador, o presidente afirmou que o ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apavorou os parlamentares e que haveriam deputados que devem à justiça. Ou seja, ele quer dizer que essa pressão feita de forma até ilegal, porque os ministros, né, do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros também do STF, eles não podem interferir em ações legislativas. Eles não podem legislar, eles não podem se manifestar de forma política. Eles são juízes, são togados, certo? Então, o presidente está dizendo que ele pressionou e de que forma ele poderia ter pressionado? Será que o Barroso fez alguma ameaça? Será que ele tem alguma informação dos deputados e assim fez uma pressão caso quem votasse, né, a favor do voto impresso auditável poderia sofrer alguma penalidade? Então é isso que o presidente
vem deixando a entender. Então ele fala assim, nas palavras do presidente, ele, Barroso, foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso, complementou o Bolsonaro. Convidado pelos próprios deputados, Barroso participou no dia 9 de junho, próximo, né, da votação dessa PEC, de um debate da Comissão Geral da Câmara dos Deputados sobre a mudança nas urnas eletrônicas. Então, essa interferência não é, segundo Bolsonaro, uma interferência política, atrapalhou a questão, inviabilizou, na verdade, a questão da aprovação da PEC do voto impresso auditável. Porém, como a gente viu, poderá ser levada a plenário, provavelmente amanhã, para uma nova apreciação por parte dos deputados, ok? Bolsonaro voltou a atacar, segundo a mídia, não é? Barroso. Tivemos uma negociação e será derrotada a proposta. O ministro Barroso apavorou os parlamentares e tem parlamentar que deve à justiça, não é mesmo? Então ele soltou essa indireta. Então Barroso é um mentiroso, segundo o presidente. Não é a volta do voto em papel, não. Tem uma urna eletrônica e uma impressora ao lado. No mesmo domingo, à noite, você tem a apuração pela imprensa e começa a contagem manual dos votos. Não podemos aceitar que servidores em uma sala secreta façam a contagem dos votos, afirmou. E vale lembrar que no passado, não é? Quem tem um pouco mais de idade vai saber que a apuração era feita, geralmente, às vezes até em quadras, né? Em quadras, em ginásios poliesportivos, em escolas. Era feita essa contagem, uma contagem pública dos votos. Poderiam as pessoas observar, logicamente que tinha policiamento, tinha também a questão dos fiscais dos dois lados, não é? No caso, sendo dois candidatos, seriam fiscais dos partidos, observando toda essa contagem para que não houvesse fraude. Não que não tivesse fraude, porém, era uma forma de minimizar essas possibilidades. E a questão dessa contagem pública dos votos é uma forma também de minimizar. No caso, não confiar 100% na tecnologia, certo? A tecnologia irá continuar, porém terá esse contraponto com a contagem física dos papéis, a física dos votos, e fazer esse contraponto. No caso, a contagem eletrônica tem que ser igual à contagem física. E esta é uma forma de não haver adulterações nas eleições. Então, o que o Bolsonaro continuou falando? Queremos voto seguro, apenas isso. Mais da metade da população quer, continuou. Alguns partidos não querem e parece que o poder de intimidação de Barroso está fazendo a diferença. Só um momentinho. Já uma matéria da CNN falou que Bolsonaro não irá recuar, já prepara nova ofensiva para pró-voto impresso. Ou seja, alguns dizem que ele já tem dado como perdido, pelo menos essa votação, que provavelmente vai ser nesses dias, amanhã ou ainda essa semana, na Câmara. Porém, outras matérias dizem que Bolsonaro não irá recuar e já prepara uma nova ofensiva pró-voto impresso. Obviamente que o presidente não vai desistir de algo tão importante para a democracia, que é o contrário do que a grande mídia tenta nos passar, dizendo que são atos antidemocráticos, que está colocando em suspeição as urnas eletrônicas e todo o sistema de votação, todo o sistema eleitoral. E, na verdade, ele está trazendo o conhecimento, está trazendo à luz do debate todas essas fragilidades, todas essas
fragilidades do sistema, certo? Não se quer pôr abaixo todo um sistema e quer ter camadas, quer se adicionar camadas de proteção, de transparência e de confiança no resultado em todo o pleito, ok? Então, apesar da possível derrota, não é da PEC do voto impresso na comissão especial, não. No caso, a comissão especial realmente foi uma derrota, já passou. E também na Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido ainda, prepara uma nova ofensiva a favor do tema. As informações são de analistas de política da CNN Brasil. Segundo auxiliares presidenciais, o alvo será as últimas eleições de 2020. Além disso, ele quer divulgar elementos sobre invasões aos sistemas do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de colocar em xeque a segurança do judiciário. Vale lembrar que na última quarta-feira ele apresentou sim provas, certo? E relatório da própria Polícia Federal mostrando uma inviabilidade, uma invasão ao sistema do TSE em 2018, onde um hacker ficou dentro do sistema por, pasmem, durante vários meses, cerca de 6 a 7 meses, ou seja, no ano eleitoral ele ficou meses anteriores às eleições, durante a eleição e depois da eleição. E essa invasão só foi ao conhecimento do TSE porque o próprio hacker se denunciou, digamos assim, para um site de tecnologia, o Tecmundo. E esse site é que fez uma reportagem mostrando toda essa fragilidade. E só a partir daí, dessa reportagem, é que o TSE chamou a Polícia Federal, abriu-se um inquérito e foi investigado e constatado que, de fato, houve essa invasão por meses e que o hacker teve acesso a preciosas informações e dentro do sistema. E esse inquérito ainda está em andamento, porém, esse relatório é um relatório oficial da Polícia Federal, de conhecimento também do TSE, que assim estava dizendo, não é? Estava fazendo a fake news dizendo que o nosso sistema era impenetrável, né? Nas palavras do Barroso. Então, como é que é impenetrável? Ficou um hacker lá durante tantos meses e disse também que existem várias camadas de segurança e como que essas camadas de segurança permitiram a invasão hacker e caso mesmo que tivesse permitido essa invasão hacker, como é que o sistema não acionou nenhum alarme, não é? Algo do tipo, alguma medida de alerta mostrando que estava sendo invadido. Então é tudo muito estranho. E o presidente, o papel dele, que ele tem feito, é exatamente exposto essa vulnerabilidade do nosso sistema, ok? Então, segundo auxiliares presidenciais, não é? Segundo a CNN, na verdade, o alvo será as últimas eleições de 2020, certo? Com o objetivo de colocar em xeque a segurança do judiciário. A avaliação é que Bolsonaro não irá recuar. E não deve mesmo. Não é porque que ele vai recuar se isso é um clamor não somente dele, mas de boa parte dos brasileiros de bem. Então, como eu falei na abertura, o Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos veio ao Brasil discutir o 5G no Brasil e isso tem irritado bastante o seu principal concorrente, que é a China, não é mesmo? Então, vale lembrar, só fazendo um parênteses, que o 5G é uma ultra tecnologia e ela vem sido considerada não somente uma tecnologia com relação à velocidade de internet, como foram os outros Gs, né? As outras tecnologias da internet, o 2G, 3G e o 4G. Na verdade, o 5G ele é praticamente uma nova arma de poder, uma nova arma
de guerra, uma de guerra fria, porque esse 5G vai permitir um fluxo fora do normal de informações, de coleta de informações, de transmissão de informações e de coleta. Ou seja, a empresa, o país que tiver a tecnologia, o poderio tecnológico do 5G, ele vai estar com uma ferramenta fora do normal de tecnologia, com um arsenal de informação. E hoje a gente sabe que a principal o principal poder hoje é a informação, certo? Então, inclusive, os Estados Unidos têm batido muito de frente com a China, no caso com a Huawei, que é a empresa chinesa, que a gente sabe que é a própria China, né? Porque lá, como é um país comunista, praticamente todo o poder, todas as empresas são do próprio governo. Então, eles têm batido bastante de frente com a Huawei, mostrando que, na verdade, essa empresa tem se utilizado da sua tecnologia para espionar os países, as nações, e a China, obviamente, nega. Mas vamos ver aqui. A visita do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, ao Brasil, deflagrou um novo capítulo da queda de braço entre os americanos e a China em torno do leilão da tecnologia 5G no país. Vale lembrar que o Brasil vai fazer um leilão para ver qual tecnologia que ele vai adotar, se é a da China ou se é dos Estados Unidos, certo? Então, nesse leilão é que vai ser dado a carta final, a martelada final. Então, o mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, após um encontro de Sullivan com o presidente Jair Bolsonaro, a embaixada americana afirmou que os Estados Unidos continuam a ter fortes preocupações sobre o papel potencial da Huawei na infraestrutura de telecomunicações do Brasil, bem como em outros países ao redor do mundo. A Huawei é uma companhia chinesa que já atua no Brasil e deve participar do leilão. Em resposta, a embaixada da China no Brasil divulgou comunicado dizendo que os ataques dos Estados Unidos são mal intencionados e infundados. Seu verdadeiro objetivo é difamar a China e cercear as empresas chinesas de alta tecnologia com a finalidade de preservar seus interesses egoístas da supremacia americana e o monopólio na ciência e tecnologia. Sendo que a gente sabe muito bem quais são os modo operandes do dragão vermelho, não é mesmo? Ele entra, ele coloca, patrocina sua população dentro de empresas de alta tecnologia, absorve a tecnologia e faz todo um processo de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a tecnologia 5G promete velocidade até 20 vezes superiores ao 4G e permite um consumo maior de vídeos, jogos e ambientes em realidade virtual. O leilão do 5G no Brasil está previsto para este ano, depois, é claro, da autorização do Tribunal de Contas da União, o TCU. Essa visão encontra respaldo na ala ideológica do governo brasileiro. Eles querem dizer que a área ideológica realmente não quer a adoção, não é, da tecnologia 5G chinesa, e sim da americana. Até por conta dessa possibilidade de interceptação dos dados dos brasileiros, até dados do próprio governo, dessa possível espionagem. A gente sabe muito bem que vários aplicativos chineses que que caíram bem no gosto mundial, eles já tiveram muitas denúncias que eles roubam os dados, não é, do usuário, como TikTok e outros mais. Imagine
você adotar, o país adotar a tecnologia para todo o país, uma tecnologia que eles vão deter e vão passar todo tipo de informações, várias camadas de informações governamentais, do setor privado também, de pessoas comuns. Então tudo isso vai ficar nas mãos dos chineses. É isso mesmo que a gente quer? Abramos os olhos. Certo? Em junho, uma comitiva liderada pelo ministro das Comunicações, o Fábio Faria, e composta também por ministros do TCU e pelos senadores Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira, do PP, estiveram em Washington. Essa comitiva esteve em Washington para tentar visitar as empresas como Motorola, IBM, Nokia, e se reuniram com esses integrantes do governo americano, incluindo membros do Conselho de Segurança Nacional, Departamento de Estado e Departamento de Segurança Interna. E é isso, pessoal. Mas fiquemos de olho que também essa tecnologia 5G e a visita desse superintendente de segurança dos Estados Unidos tem causado um zum zum zum. Esse zum 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 é exatamente com relação a um apoio, é como se fosse uma negociata. Tipo, se o Brasil aceitar, né, contratar os 5Gs americanos, o Bolsonaro teria um apoio militar dos Estados Unidos numa possível retaliação dos militares, né, do nosso governo aqui, com relação do judiciário, não, entre judiciário e executivo. Então, caso precise, seria uma espécie de um sinal dos Estados Unidos de um apoio, de um possível apoio para um possível combate, para tentar restabelecer a ordem na casa. Então, esse é o pulo do gato, digamos assim. A vinda dele nessa semana tão decisiva, uma vez que vai ter esse desfile militar e também a questão da nova colocação, a apreciação da PEC do voto impresso auditável, parece estar tudo um pouco interligado. Então isso só vai ser constatado, essa especulação só vai ser constatada mais à frente. Mas a gente tem que ficar bem atento a toda essa movimentação. E o que deixa mais encucado é que a esquerda fica muito temerosa, porque eles afirmavam que o governo atual dos Estados Unidos não iria fazer acordo nenhum com o governo de Bolsonaro, já que eles é um governo, na verdade, um governo de esquerda. Porém, a gente vê certa comunicação, certa viabilidade. Então, fiquemos bastante atentos a tudo que está acontecendo e em breve a gente traz mais novidades da repercussão da cena política nacional. Um grande abraço e se você curtiu desse vídeo, nos ajude a crescer o nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo para o máximo que você puder e dê seus comentários. Deixe nos comentários suas sugestões, suas críticas e sugestões, tá bom? Um grande abraço, até mais! E essas foram as notícias destaques no Brasil. Muito obrigado a todos e lembrem-se de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal caso ainda não o seja e nos dê o seu feedback nos comentários. Até a próxima oportunidade com mais informações no nosso Bossa Brasil Notícias.